O luto. O luto não necessariamente envolve a morte de alguém. Passamos por esse processo diante de um divórcio, da perca de um emprego, até mesmo a perda de uma amizade significativa. Porém, a morte, essa é a mais temida das dores. Em nosso país hoje, lamentavelmente, 408 mil famílias estão passando por esse processo. Por conta disso, eu acho que é muito válido a gente falar sobre os 5 estágios do luto. O luto pode ser visto em várias dimensões: psicológica, espiritual, cultural, social. É um impacto imenso. A perda de uma pessoa querida é uma das experiências mais dolorosas e intensa que qualquer ser humano pode sofrer. Os rituais de passagem são muito simbólicos para o enlutado. Então, poder velar, abraçar as pessoas que compartilham desse sentimento, tudo isso é muito importante. Nesse momento de pandemia, milhares de pessoas não puderam dar o último adeus a seus familiares. Então, esse processo de luto, que já é difícil, se torna uma situação muito mais dolorosa. Uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kluber, enfim, desculpa a pronúncia, elaborou os 5 estados mentais que são referência para entender como é que ocorre a evolução do enlutado. O primeiro estágio dentro desse processo é o de negação e isolamento. Então a primeira coisa é que negamos aquele evento que é tão terrível. Muitas pessoas que estão passando pelo processo de luto têm a sensação de que aquela pessoa, aquele familiar, está viajando, ainda está internado no caso da Covid, mas que em determinado momento essa pessoa vai voltar. O isolamento desse início, não quero trocar ideias, não quero abordar esse assunto, eu prefiro negar essa condição que é muito difícil para mim. O segundo estágio posterior a esse é o estágio de raiva. É aquele momento em que as pessoas, inclusive as pessoas que têm uma crença muito forte, se rebelam contra Deus. Falam, por que fez isso comigo? Eu sou uma pessoa tão bacana, eu sou uma pessoa tão legal com a sociedade, eu tenho raiva, eu não aceito. Então, é um momento de extravasar esse sentimento. O terceiro estágio, quando falamos no processo de luta, é o estágio de barganha. Diante da não aceitação do luto, eu tento negociar aquilo. Em muitos momentos eu nego aquela morte, eu nego que eu tenha perdido o emprego, por exemplo, eu nego o fim de uma relação, então eu tento barganhar. Diante da morte, isso é muito difícil. Senhor, eu fui uma pessoa tão boa, me mostra, houve um engano, isso não aconteceu, isso não está acontecendo. Olha, eu prometo, vou ficar 10 anos sem comer chocolate. Então, é o terceiro estágio em que eu tento negociar. Depois disso, vem um estágio que é muito difícil, todos os outros são. Mas esse estágio, que é o estágio da depressão, quando eu compreendo que não adianta eu negar, ter raiva ou barganhar, aquele evento aconteceu e eu preciso lidar com aquilo. Então, esse período de depressão e esses 4 estágios é muito comum a gente ver na vida do enlutado no primeiro ano após o evento. Até 2 anos é comum, é como se esse enlutado tivesse demorado um tempo a mais nesse processo. Lembrando que um processo de luto não tem uma data certa, cada um vai fazer a digestão de uma maneira diferente. Porém, quando esse processo dura mais de 2 anos, nós nomeamos como luto
patológico, ou seja, nós precisamos estabelecer algumas estratégias, inclusive a psicoterapia, em alguns casos o tratamento medicamentoso, para que a pessoa possa ter condições novamente de viver a própria vida. Após esses 4 estágios, nós estamos falando que isso, em média, de novo, não tem receita de bolo, entre 1 a 2 anos, nós chegamos aí no 5º estágio, que é o estágio da aceitação. É quando eu compreendo que os processos, inclusive a morte, é um processo que faz parte da vida, por mais doloroso que seja. A morte por si só é muito difícil. Porém, da maneira que nós construímos a nossa sociedade, ela fica um pouquinho mais. Antigamente, as pessoas nasciam e morriam dentro de casa. Nós lidávamos com esses processos, ritualizávamos a vida, carregávamos os nossos mitos e os nossos símbolos nesses momentos tão importantes. Nos separamos desse modelo, dessa estrutura. Hoje, tanto o nascimento quanto morte são feitos no hospital, especialmente nesse momento de Covid. Nesse momento em especial, não deveria ser feito diferente. Porém, nós nos desligamos desse processo e quando a morte chega, ela vem muito cruel. Nós não nos preparamos, nós não ritualizamos mais esse momento. Então, é um processo que cada vez mais fica difícil. Hoje em dia, com o advento da pandemia, nós temos uma piora significativa quando os enlutados não têm os recursos ritualísticos, como por exemplo, velar o seu morto, para que isso seja processado no nível mais profundo da psique. A importância dos rituais e dos símbolos ficam mais evidente nos dias atuais. A todos que estão passando por um processo de luto, minha solidariedade, o meu abraço, o meu carinho. Sei que é um momento difícil para todos nós, não só aqueles que estão passando por um processo de luto, mas todos aqueles que têm empatia e se solidarizam com os outros. Bom, agradeço a todos, espero que esse vídeo possa contribuir de alguma maneira. Aguardo vocês aqui nesse canal. Um abraço! Que enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama, mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.